Henrique Mais Notícias. Muito bem, nós vamos abrir este jornal contando da entrevista coletiva do juiz federal Sérgio Moro. Principalmente os bastidores. Tinha muita gente lá, Marcos Souza? Tinha cerca de 60 profissionais de todo mundo. 60 profissionais que tiveram a oportunidade de questionar o juiz federal Sérgio Moro sobre aquilo que entenderam e entendiam importante. O juiz federal Moro que falou meio como figura já do governo Bolsonaro. Impressionante como ele vestiu a roupa já, né, Mark? Defendendo o chefe como tem que ser, né? O ministro tem que seguir o que o presidente fala. É isso aí, vamos passar a limpo aqui o que disse o juiz Moro. Diga lá, Marcos Souza. Denian, lembrando que ele embarca hoje para Brasília, vai se reunir com os ministros da Segurança Pública, Raul Jungmann, e da Justiça, Torquato Jardim, para começar a tratar da transição dos governos. O primeiro desafio, Denian, vai ser como é que vai se dar essa unificação das pastas, o rito burocrático para que isso aconteça. Ontem, portanto, ele conversou pela primeira vez com a imprensa, depois que foi confirmado como ministro da Justiça do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. Mas foi também, Denian, a primeira coletiva desde o início da Lava Jato. Moro nunca tinha conversado tanto com a imprensa assim. Você sabe que a coletiva estava prevista para durar 1 hora, durou 1h30. O cerimonial da entrevista ficava enchendo o saco. Não, pode fazer 2 perguntas. E o Moro, deixa fazer. Então, falou, não teve papas na língua, estava muito bem humorado o futuro ministro. E ele deu detalhes de como será o superministério que vai comandar a partir do ano que vem. Moro diz que quer usar a experiência da Lava Jato em todo o Brasil. Utilizar o modelo que foi bem sucedido na Operação Lava Jato, de forças-tarefas, e utilizar essas forças-tarefas não somente contra outros esquemas de corrupção, mas igualmente contra o crime organizado. Sempre me vem à mente o exemplo, a cidade de Nova York, na década de 80, haviam 5 famílias mafiosas muito poderosas que intimidavam e extorquiam e dominavam atividades econômicas, e graças à criação de forças-tarefas pelo FBI na época, se logrou desmantelar essas organizações criminosas que, embora não tenham deixado de existir, têm uma força muito menor do que tinham no passado. Moro reafirmou que não é político e vai conduzir o ministério tecnicamente, mas admitiu que vai negociar quando for necessário, tanto com o Congresso como nas questões que discorda do presidente eleito Jair Bolsonaro. Na minha perspectiva, na minha visão, eu sigo para atuar numa função eminentemente técnica, para fazer um trabalho técnico de um juiz a cargo desse ministério específico. Não tenho nenhuma pretensão de concorrer em qualquer momento da minha vida a cargos eleitorais, a subir em palanque. Agora, claro, dentro do ministério é inevitável que se haja um diálogo, não é, com outras instituições e, em especial, com o Congresso Nacional. E o ponto alto da coletiva foi que Moro mostrou que está afinado com Bolsonaro. Defendeu a redução da maioridade penal para 16 anos diante de crimes graves, a flexibilização do posse de arma e a chamada excludente de licitude, um termo chato que na prática é uma espécie de autorização para policiais poderem atirar para matar em confrontos policiais. Por exemplo, é necessário que o policial espere que um traficante armado atire contra ele de fuzil para que ele possa reagir? Me parece que exigir isso do agente policial é demais, porque o risco dele morrer, né, uma diligência dessa espécie é muito grande. O juiz também disse que não vai usar o ministério para fazer perseguições políticas. Não existe a menor chance de utilização do ministério ou da polícia para a perseguição política. Não foi feito isso durante a Operação Lava Jato. As pessoas foram condenadas com base em crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, associação criminosa, com base em provas robustas e não por suas opiniões políticas. Não vai ser no Ministério que eu vou começar a realizar isso. O juiz deixou claro que a indicação dele não foi uma recompensa pela prisão do ex-presidente Lula, e sim o reconhecimento pela sua atuação na Lava Jato e também como juiz durante 22 anos. Isso não tem nada a ver com o processo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ex-presidente Luiz Inácio da Silva foi condenado e preso porque ele cometeu um crime e não por causa das eleições. Embora eu tenha proferido a primeira decisão, essa decisão
condenatória já foi confirmada pela Corte de Apelação, ou seja, por um painel de outros 3 juízes, e foi o próprio tribunal que ordenou o início da execução e a prisão do ex-presidente. Eu apenas cumpri a decisão. Diga-se que essa ordem de prisão foi previamente autorizada em um julgamento. Então, o que houve aqui é uma pessoa que, lamentavelmente, cometeu um crime. Esse crime foi investigado, provado, e ela respondeu na justiça por esse comportamento criminoso. Moro afirmou ainda que não deixaria de assumir o cargo por causa de acusações que estão repercutindo contra ele. Eu não posso pautar a minha vida com base numa fantasia, num álibi falso de perseguição política. Moro reafirmou, por fim, que aceitou o convite porque já cumpriu o seu papel na Lava Jato. Daniel, eu peço para o ouvinte chamar a atenção nesse trecho da entrevista. Lembra o termo que nós usamos aqui ontem? Que ele não queria mais contar com a sorte? Então foi spoiler. Veja o que ele fala agora. O que mais me perturbava era essa sensação de que um dia a sorte da Operação Lava Jato poderia ser encerrada. Não faltaram momentos de tensão ao longo dessa operação. Eu lembro aqui, já em maio de 2014, uma decisão do ministro saudoso ministro Teori Zavascki, que colocou em liberdade naquele momento todos os presos. O próprio ministro Teori Zavascki voltou atrás, mas aquele foi um momento de tensão. Diversos momentos em que surgiram, vamos dizer, informações sobre projetos de lei em trâmite no Congresso que poderiam Operação Lava Jato. Todas essas sensações de que um dia a sorte poderia acabar e que nós poderíamos retornar àquele padrão de impunidade da grande corrupção, o que é algo deletério para a democracia, me levou a aceitar esse convite que me foi feito pelo senhor presidente eleito. Muito bem, muito seguro o juiz federal Sérgio Moro, que parte agora para a capital federal, já inicia o seu trabalho no processo de transição de governo, do governo Michel Temer para o governo Jair Bolsonaro. Sobre o mérito, sobre aquilo que disse o juiz federal Sérgio Moro, não há reparos a se fazer. O futuro ministro da Justiça foi correto em todos os pontos. A começar pelo fato de rebater da maneira mais lúcida e transparente possível essa acusação de que o Ministério da Justiça seria uma recompensa por ele ter condenado e prendido o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O juiz Sérgio Moro usa de uma lucidez, eu vou repetir a palavra porque ela é importante. Sabe por que o Lula está preso? Porque ele cometeu um crime, porque ele foi descoberto, porque ele foi processado, havia provas sobradas e consistentes, ele foi condenado pelo juiz de primeira instância. Aí ele recorreu, foi julgado por mais 3 magistrados, 3 desembargadores lá em Porto Alegre. Foi condenado por unanimidade. E os 3 desembargadores não só confirmaram a sentença do juiz Sérgio Moro, como aumentaram a pena de 9 para 12 anos. Então não há nada de recompensa nisso. O Lula está preso agora no bairro Santa Cândida. Você já está acordado? Está no soninho ainda? Lula está preso porque é corrupto e lavador de dinheiro. Tem nada a ver com questão política. Ponto primeiro. Segunda questão. O fato do juiz federal Sérgio Moro ter abraçado algumas causas do presidente Jair Bolsonaro. Redução da maioridade penal de 18 para 16 anos em crimes graves. Homicídio, lesão corporal grave, estupro. Flexibilização da posse de armas. Ou seja, não é o porte, não é andar armado na rua, é ter a arma em casa. Esses 2 pontos em particular. Se esperava o quê do ministro da Justiça? Que o ministro da Justiça fosse confrontar o presidente da República naquilo que foi campanha do presidente da República? O Bolsonaro se elegeu prometendo rigor na lei penal.
O Bolsonaro se elegeu com a expressão de que não iria dar mole para bandido. O ministro da Justiça ou veste a carapuça de xerife do Bolsonaro ou não serve. É isso. Por fim, sobre o desfecho dessa conversa toda, de que o juiz federal Sérgio Moro já cumpriu o seu papel na Lava Jato. Também é verdade. Não nos esqueçamos que a Lava Jato, ela é uma teia sem volta. Nós conseguimos levar à cadeia pessoas importantíssimas na República que jamais haviam passado perto, nem para construir presídio, Mark. Que quem constrói presídio não são essas grandes empreiteiras. Essas não estão interessadas em obra barata. Os empreiteiros nem nunca passaram perto de um prédio, de um presídio, de coisa nenhuma. E foram dormir na grade, por força da Lava Jato. As autoridades políticas que foram levadas à cadeia são as do mais alto quilate da República. E as que não foram presas, só não foram porque contam com a leniência do Supremo Tribunal Federal, porque possuem foro privilegiado. Então, aquilo que o juiz Sérgio Moro já construiu ao Brasil, nós já somos devedores daquilo que Moro fez. A Lava Jato não teria acontecido sem um juiz do perfil do Sérgio Moro. Por melhor que seja, e é, a força-tarefa da Lava Jato na Polícia Federal, nada disso teria respaldo sem um magistrado à frente. Por melhor que seja, e é, a força-tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal, nada disso teria ocorrido sem um magistrado com o quilate de Sérgio Moro. Obrigado, juiz Sérgio Moro, pelo serviço prestado ao país. Não é a mim, ao Mark, ao Terribas ou a esse jornal. É ao Brasil. Eu também não sei se nós vamos conseguir construir uma política efetiva de combate à corrupção. Mas é para isso que o Sérgio Moro está indo ao Ministério da Justiça. É só para isso. Para criar um mecanismo que não dependa da sorte, como deu o spoiler aqui o Mark Souza. É para que o país tenha um sistema verdadeiro de combate à corrupção, de que a corrupção deixe de graçar. Sempre haverá corrupção, porque pessoas podres estão em todos os lugares. Mas que nós tenhamos um sistema para tentar tirar a podridão do serviço público. O PT ontem cumpriu mais um dos seus papéis ridículos. Ridículo o papel do PT. Diante da magnitude do que nós vivemos ontem aqui em Curitiba. E eu quero de plano, e não é rasgação de seda, quero de plano, eu sei que o ouvinte valoriza demais a minha opinião. Então vou dizer o seguinte, nós precisamos valorizar o colega que está aqui conosco. Eu ouvi a entrevista quase toda, só a parte final que não. A melhor pergunta, entre todas as formuladas na coletiva, foi a do Mark Souza. O resumo trazido aqui pelo Mark é o resumo do que houve na coletiva. Quem não pôde ver a coletiva toda, que durou 1 hora e tanto, tá aqui o resumo da entrevista. Então, foi um dia em que, mais uma vez, o jornalismo do Paraná apareceu ao país inteiro e na figura do Mark foi muito, muito bem representado. Parabéns, Mark. Moro tá feliz ou não? Tá feliz, O que pareceu a estampa lá do juiz federal? Denir, tava feliz da vida, fazendo piada, não se levando a sério. Ele teve alguns errinhos ali, trocou o nome de um ministro, deu risada, falou que era um momento de humor. Tava feliz da vida, como há muito não se via o doutor Sérgio Moro lá na Justiça Federal. E ele inclusive tá tá circulando ainda lá, tá limpando as gavetas, ele tá indo lá ainda. E tá feliz também porque se livrou desse rabo de foguete, né? Puxa, também. São 4 anos já julgando a mesma coisa, né? Sabe que muita gente fala o seguinte, poxa, mas ele ia ele ia interrogar o Lula daqui 2 semanas, dia 14. Ele tá feliz da vida de ter que enfrentar o Barba, Deninha. Você acha? Você acha que ele gosta de o Lula falando aquelas bravatas na frente dele? Ele tá feliz da vida, se livrou da bucha. Se livrou de ouvir, inclusive, o Marcelo Odebrecht. Que fala hoje, inclusive. Que fala hoje, né? Bom, a gente comentou aqui sobre o PT, né? Que entrou com uma representação contra o juiz Sérgio Moro, pedindo que ele seja impedido de assumir o cargo de Ministério da Justiça. Olha o pedido do PT. O PT quer impedir que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, indique quem ele quiser para o ministério. Tá entendendo? Você tá entendendo bom, né? O que eu falei do tamanho do ridículo? Perceba que isso aqui foge até do razoável. O Partido dos Trabalhadores está de mimimi porque não quer que o juiz federal Sérgio Moro assuma
o Ministério da Justiça, que é o homem escolhido pelo presidente Bolsonaro e que conta com o apoio de 82% dos brasileiros, de acordo com um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas. O Mark vai ler a notícia agora. E eu quero que o ouvinte preste atenção no time de petistas que assinou o pedido. Depois eu vou comentar sobre o time do PT. Mas ouça aí quem foi que assinou o pedido para que o juiz federal Sérgio Moro não assuma o Ministério da Justiça. O documento, Deninha, foi encaminhado ao CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, foi assinado pela senadora Gleisi Hoffmann, pelos deputados petistas Paulo Pimenta, Vadir Damus, Paulo Teixeira e também pelos senadores Lindenberg Farias, Humberto Costa, Paulo Rocha, Jorge Viana e a senadora Regina Souza. No pedido, eles afirmam que Moro interferiu no processo eleitoral quando autorizou e disponibilizou o conteúdo do ex-ministro Antônio Palocci poucos dias antes do primeiro turno. O PT ainda argumenta que Moro não pode se exonerar do cargo de juiz, o que é necessário para que possa assumir o de ministro enquanto responde a apurações disciplinares. Que bobagem, né? O pedido é tosco, juridicamente tosco. Tosco eu tô sendo leve, mas eu vou usar a palavra tosco para classificar o pedido. Mas veja, qual é a fúria sobre o que se investe o PT? O fato de o juiz federal Sérgio Moro dar publicidade a algo que não estava mais sob sigilo. A justiça, ela dá publicidade aos atos porque assim determina a Constituição da República. Tá bravo com o Palocci, PT? O problema é o Palocci. O Palocci é cria sua, PT. O Palocci é carne sua, PT. O Palocci não é um golpista da oposição, da turma do Bolsonaro, dos tucanos ou de quem quer que seja. O Palocci é a sua carne. O Palocci foi homem do PT, do Lula e da Dilma. Você não quer saber não quer que o povo saiba o que o Palocci disse? Pois eu vou dizer o que o Palocci disse. O Palocci é um criminoso. O Palocci é corrupto. É bandido confesso. E sabe o que ele disse? Ele disse que o Lula também é. E que recebe até mala de dinheiro. Em espécie. Dinheiro em espécie, na maleta. Na sede do Instituto. Lá na sede do Instituto. Isso é o que disse o Palocci. O que o Palocci é? Vou concordar aqui com o PT. O Palocci é um vagabundo, preso, ladrão de dinheiro público, tudo isso ele é. Só que daí ele foi e entregou aquele que o PT gosta que seja insensado, porque precisa criar um mito. Então, a angústia toda, a revolta dos petistas é a verdade dói, né? E o time? Gleisi, Paulo Pimenta, Vadir Damus, Paulo Teixeira, hein? Junta todos, como diria o Brizola, não vale um pacote de bolachas. É a turma que se vende por um prato de lentilhas. Deninha, mas o engraçado é o seguinte, o PT sempre quis tirar o Moro da Lava Jato. São incontáveis os pedidos de afastamentos que a defesa de Lula fez isso. Agora que o Moro saiu, eles estão bravos também. Nunca estão satisfeitos essa gente. Nunca. E aí, você veja que o PT está dizendo que o juiz federal Sérgio Moro não pode renunciar ao cargo. O pedido é tosco, o cargo é dele, ele renuncia a hora que ele quiser. E as apurações disciplinares. As apurações disciplinares são as apurações disciplinares que vão perder o objeto. Um abraço. E nessa tentativa desesperada do PT de atacar o juiz federal Sérgio Moro, esse caso já está no Supremo Tribunal Federal, um pedido para que o Lula seja solto. O ministro paranaense Luiz Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no STF, levou o julgamento à segunda turma. Mark, há uma possibilidade do Lula ser solto sob essa tese. Vamos conversar o bastidor, Deninha? Os ouvintes gostam disso. Ontem à tarde, Deninha me mandou essa notícia. Daí eu falei de bate-pronto. Não, Deninha, a Carmen Lúcia voltou. Deninha falou, não, atenção. Daí eu fui fazer a conta. É perigoso mesmo, Deninha. Claro que é perigoso. Sempre há um perigo no ar em se tratando do Supremo Tribunal Federal. Sabe por que eu acho que o Lula não será solto? Não é nem por causa da volta da Carmen Lúcia, é porque o pedido é muito bobo. O pedido para a soltura do Lula, o argumento, é de que o juiz federal Sérgio Moro, ao aceitar o convite do Bolsonaro para assumir o cargo de ministro, demonstraria que, na verdade, o seu juízo é político. Como o pedido é muito
infantilizado do ponto de vista jurídico, não haverá sucesso. Mas essa montagem da segunda turma, diga aí o nome dos ministros, Mark, que integra a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O grande perigo é porque esta segunda turma que julga a Lava Jato, dá uma olhada aí, fala aí, Mark. Ricardo Lewandowski, que é o presidente. Esse é do PT, né? Ricardo Lewandowski do PT. Celso de Mello. Que fica uma hora lá, uma hora cá, um pé na canoa e outro no trapiche. O Gilmar Mendes. Esse é político, seja do partido que for. A Carmen Lúcia e o Edson Fachin. Então é perigosa uma decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Neste caso, em particular, como o pedido é muito bobo mesmo, é meramente político e não jurídico, não haverá sucesso e o ex-presidente Lula seguirá residindo o seu domicílio. O domicílio do réu é um domicílio legal, domicílio necessário. Alô, estudantes de direito. O domicílio do preso já é conhecido. É Santa Cândida, Curitiba, Paraná. Lá que domicilia o senhor ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. 7h23. O momento é de quem manda neste jornal, do ouvinte da Jovem Pan. Denia, tem ouvinte aqui falando o seguinte, que o Moro disse que Caixa 2 é crime gravíssimo e agora diz que o Onyx Lorenzoni pode ficar no governo porque ele pediu desculpa. Você acompanha esse debate, Denia? Na verdade, o deputado gaúcho é Onyx ou Onyx? Onyx Lorenzoni. Onyx Lorenzoni já admitiu que usou Caixa 2 Aldebrecht na sua última eleição, não nessa, na passada, e depois pediu desculpa e o Moro relativizou isso. E o pessoal tá agora fulo da vida dizendo, tá vendo? Só porque virou amigo do cara do governo, agora tá defendendo. Nesse caso do deputado Onyx Lorenzoni, o deputado Onyx Lorenzoni admitiu o crime e disse que estava à disposição da justiça para pagar aquilo que deve. Nós precisamos entender, e aí há um ponto que eu gostaria de sublinhar aqui, ninguém é condenado eterno, tá, gente? Você cumprindo com aquilo que você deve, tá bem. E eu vou dizer o seguinte, o Onyx Lorenzoni, ele não é dessa turma de vagabundo não, viu? Ele devolveu o dinheiro dele, inclusive. Ele não é dessa turma de vagabundo, eu não tô aqui passando pano no Onyx. Eu lembro que a época aqui nesse microfone eu desci o sarrafo nele. Mas ele praticou o Caixa 2 e deve ser punido por isso, devolveu o dinheiro, mas ele não é um cara desonesto. O que também não livra o que o Onyx fez. Mas ele não é desonesto. Quanto às falas que o juiz federal passado, ele será refém delas a vida toda. E tá certo o ouvinte quando aponta o dedo. Olha aí, Moro, ó. Você não falou que o Caixa 2 era gravíssimo e agora você tá no ministério junto com o cara do Caixa 2? Como é que resolve isso? Isso é problema do Moro. Ele caiu em contradição? Caiu. O nosso ouvinte observou muito bem isso? Observou. É contradição do Moro. Claro que é. Mas vou dizer aqui em defesa do Onyx Lorenzoni. Ele não é vagabundo desses políticos que não prestam. Não é disso, não. Não é um cara que enriqueceu com a política. Não é. Cometeu esse ilícito ali atrás. Cometeu, devolveu o dinheiro e vida que segue. Espero que o Onyx Lorenzoni tenha sucesso na administração federal. Deni, aproveitando nessa esteira, tem dois assuntos de bastidor da coletiva que vieram à tona ontem. A primeira é que tem muito mimimi nas redes sociais, patrocinados pelo PT, porque o Moro não poderia estar na transição do governo porque não pediu exoneração, né? Ele só está em férias. Daí o Moro explicou ontem, escuta, eu não pedi exoneração porque eu só vou assumir o ministério em janeiro. E eu não consigo ficar novembro e dezembro sem salário. Eu sou um homem que vive de salário. Então eu não consigo ficar sem salário. E a segunda preocupação dele é sobre a segurança. Como juiz federal, ele tem direito à segurança oferecida, porque ele sofre ameaças constantemente. Não só ele, e a família também. Ele falou assim, se acontece alguma coisa com a minha família, eu preciso ter esse vínculo. Eu só vou pedir exoneração de juiz quando for para me nomear no cargo de ministro. E uma outra questão também, Daniel, é sobre... muita gente fala, ele liberou a delação do Palocci porque já tinha sido convidado para ser ministro, então foi um ato de campanha. Isso é mentira. Isso é mentira. Moro liberou a delação do Palocci no dia 1º de outubro. O primeiro convite
para ele ser ministro foi feito no dia 29 de outubro. Então, tem quase um mês de diferença entre as duas situações. Tem a participação aqui do Ivan, do Bairro Alto, dizendo que a vantagem da saída do Moro da Lava Jato é que após uma nova condenação do Lula, vai acabar essa ladainha de perseguição do Moro. Vai nada. Isso daí são os amigos do Moro, o Moro deixou tudo pronto, mas nunca acabará, porque você precisa ter o inimigo para enfrentar. É mera narrativa, gente. O discurso do PT é bobo. Seria muito mais bonito. Eu não sei se eu sou muito romântico nesse ponto, mas eu acho que seria muito mais bonito você assumir o crime. Dizer, poxa, a gente queria fazer algo pelo país, acabou deslizando, peço perdão. Poxa, é tão honesto, mas não, né? O PT continua fazendo de conta que toma banho de água benta. Nem o Papa Chico toma banho de água benta. Todos nós somos pecadores, menos a alma mais honesta do país. Esse não. Esse tem uma espécie de aura divina. Vá se catar com esse discurso. Esse discurso só alcança cegueira ideológica, os apaixonados ideológicos, porque não tem nenhum cabimento. Tem muita gente perguntando aqui duas coisas. Primeiro, para a gente falar sobre a doutora Gabriela Hart, que é a substituta de Moro. É uma curiosidade natural das pessoas, afinal a Lava Jato ocupa as manchetes faz 4 anos nesse país. Mas também perguntando como é que é o processo de substituição dela. A doutora Gabriela não fica no processo, pode anotar isso. Em fevereiro ela deixa o processo, vai ter um concurso interno, eles chamam de remoção interna na Justiça Federal, e qualquer um dos 400 juízes federais que atuam no sul do Brasil podem se candidatar à vaga. Vai ganhar quem for mais antigo. Então a doutora Gabriela não tem chance, porque ela é uma juíza relativamente nova e já está se movimentando a Justiça Federal para ocupar o posto. Já tem até candidato. Mas será, viu, já tem? A gente já fala. Mas será certamente a doutora Gabriela Hart quem vai interrogar o ex-presidente Lula na semana que vem. Esse papel ela vai cumprir. Não sei se dará tempo de sentenciá-lo. Até fevereiro, será que sentencia, Mark? Acho que sim. Então, é possível que a sentença do sítio de Atibaia saia... Eu acho, Denê, tá? Um passarinho contou aí que a sentença já tá quase pronta. Porque o processo já tá concluso, o processo do terreno do Instituto Lula e daquele apartamento em São Bernardo do Campo. O processo já está concluso. Concluso é quando todo mundo já apresentou tudo que tinha a apresentar, só falta o juiz dar a sentença. Então essa sentença já tá... Sabe o rascunho? Tá na gaveta já. Concluso é uma palavra só, tá, gente? Concluso é uma palavra só. Eu lembro de uma piadinha velha, mas engraçadinha, que um estagiário, certa feita, Mark, leu um despacho que dizia que o processo estava concluso, e ele ligou na vara para perguntar quem que era o cluso. Tá concluso. Quem que é o cluso que tá com o processo? Meu. Ai, que bobeira. É o seguinte, nós vamos fazer um intervalo agora, e na volta... Nossa, que piada. Não é piada, é verdade, Terríveis. Pior é que é verdade. O pior é que é verdade. Na volta do intervalo, eu vou trazer à tona um assunto aqui que vai agitar o ouvinte da Jovem Pan. Mark Souza, que cor é o Atlético Paranaense? Que cores tem o Atlético Paranaense? Eu sei onde vai chegar essa história. É rubro-negro. Você não acredita. Mas o dono do Atlético, o Mário Celso Petralha, disse ontem numa entrevista que já está quase pronta a mudança total do Atlético. O escudo do Atlético, que aliás eu acho muito bonito, o do Clube Atlético Paranaense, vai mudar. A camisa do Atlético vai mudar. E até a cor do Atlético Paranaense pode mudar. O Atlético não será o que é. Haverá uma mudança na camisa rubro-negra. Só se veste por amor. É possível algo dessa natureza? Você é atleticano. Você pode usar azul, amarelo, roxo, rosa, sei lá. Mas algo te espera, nas palavras do presidente do Clube Atlético Paranaense. E nós vamos falar aqui sobre talvez o maior vexame da história do Curitiba, que caiu de 5 diante do São Bento. Tá ruim o troço. Tem noção? A gente volta já já. Rick Mais Notícias.
Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. Estamos também no portal do Rick Mais no YouTube. Você pode nos assistir com som e imagens aqui do estúdio. Eu chamei a notícia do bloco passado para este bloco. O presidente do Conselho do Atlético Paranaense, que na verdade é o grande manda-chuva do clube, Mário Celso Petralha. O Petralha anunciou ontem que está quase pronta uma remodelação do Atlético, da sua marca, do seu escudo. O escudo do Atlético vai mudar. Vai deixar de ser aquele cap bonito, desenhado, eu acho lindo mesmo, o escudo do Atlético, para fazer uma remodelação. Ele disse na entrevista, não sei se você tem as aspas dele aí, Marcos. Tem aqui. Exatamente o que ele falou, diga lá. Olha só, ele falou ao repórter Fernando Rudnick, do jornal Gazeta do Povo. Abre aspas. Está quase pronto, mais uns dias vamos lançar. Muda tudo, não queremos mais ser imitação, sombra, nem olhar de outra instituição. Precisamos ter identidade própria do clube, fecha aspas. Daí o repórter perguntou, mas muda o que exatamente? Abre aspas, muda a cor, muda tudo. Vai ser rubro-negro, branco e preto, vermelho e azul. Por quê? Onde está escrito que precisa preservar eternamente as cores, fecha aspas. Petralha não deu mais detalhes de como será, mas já falou que não vai mais ser rubro-negro. Então, não precisa ser rubro-negro. A torcida rubro-negra é a torcida do Atlético Paranaense. E o atleticano tem orgulho do rubro-negro. São as suas cores. Utilizar o modelo. São as suas cores. A torcida do Inter se orgulha de ser colorada, vermelha. A torcida do Grêmio é tricolor, preto e branco. O Coxa é verde e branco. O Alviverde, do Alto das Glórias. O Paraná Clube é o tricolor, o vermelho, o azul e o branco. Como assim não ter que preservar a cor? Vocês vão me chamar aqui de retrógrado? Eu duvido. Não é possível que o rubro-negro seja, é rubro-negro, mas também é branco e também é azul. O Atlético é azul agora? É branco? Virou o Santos? O Cruzeiro? Gente, mudar o escudo eu já acho uma violência. Você mudar um escudo de algo que é da tradição. É da tradição do clube. Poxa vida, gente. Já não... O que precisa mais? Você já apagou a cor da Arena da Baixada, que é cinza. Então, eu verdadeiramente eu não consigo compreender a motivação do Petralha que não seja de se aparecer, de querer ser dono das coisas, de mudar um clube que é quase centenário. Que vergonha. Vou perguntar pro atleticano da mesa. E aí, Mark? Denê, sabe que as opiniões são divididas aqui entre os ouvintes. A minha, eu sou contra. É o que você falou. Assim, rubro-negro, enfim, não tem por que mudar a cor. Você pode fazer mudanças estéticas, talvez. Agora, assim, mudar a cor, vai mudar o hino também? Vai mudar a história? Vai jogar no lixo a história do clube? Vai... agora essa história é mais bonitinha, vai comprar outra história? Não existe isso. Tem um porquê ser rubro-negro. A história do clube foi fundada nessas cores. Agora vai mudar o quê? Pra roxo? Eu não sei se não vai botar um verde lá. Eu tô falando... Imagina se coloca verde, exato. Não, eu tô falando isso pelo seguinte... Porque a coisa, o Petralha, ele é tão, na cabeça dele, tão revolucionária, ele é uma espécie de Che Guevara do mundo esportivo. Fazer a revolução. Metralha os adversários todos, persegue adversário, faz o diabo. Mas aí finge de ser o herói da motocicleta. Eu não duvido que ele queira pôr um verde lá pra causar. Você quer o exemplo, Denê, como é importante a cor pro torcedor? Você aí do outro lado do rádio, que torce pra qualquer time. Você já não evitou de comprar uma roupa na loja só porque tinha a cor do time rival? Claro, gente. Você gosta do vermelho, Denê? Claro que não. Você gosta do branco e preto, Tê? Você que é palmeirense? Não. É isso. Eu não tenho muita simpatia pelo verde. Mas óbvio, gente, mas pelo amor de Deus, olha a cor da minha gravata aqui, quem tá na live, dá uma olhada na minha gravata. Minha gravata é azul, como quase todas são. E é uma coisa de... Poxa, isso é cultural. Não é implicância, é uma questão cultural. Isso passa verdadeiramente de pai para filho. Essa tradição esportiva. Então, essa tentativa do Mário Celso Petralha de, digamos, redescobrir o mundo, é mais ou menos o que o PT fez quando assumiu a presidência do país. É como se o Brasil tivesse nascido em 2003. Não existia Brasil antes do PT, agora é o Brasil. Nunca antes da história desse país, companheiro. Agora é assim também no Atlético.
Eu tô com muita... Eu tô, assim, emprestando minha solidariedade à torcida atleticana, porque beira o surreal. Eu já acho um erro enorme você mudar o escudo do clube. O escudo é o escudo do clube. Então, se você não gosta lá do CAP, cria um ao redor lá, escreva Clube Atlético Paranaense, se acha que aquilo não é claro, mas não tira o CAP do escudo. É uma marca do clube, é da tradição. O que ele acha? Ele acha que o Atlético é uma imitação do Flamengo? É isso, Marco? Eu não entendi quando ele disse... nós não queremos ficar na sombra de ninguém. Ele falou já uma vez que acha muito parecido com o Flamengo. Então ele quer fazer o quê? Ele quer fazer uma camisa de 4 cores, talvez. Branco, preto, vermelho e azul. Pra que ninguém seja igual. E ninguém vai ser horrível, horroroso. Uniforme de 4 cores, tudo misturado. Pode sair na escola de samba acadêmicos do Tucuruvi. Sei lá. Aí, na verdade, Denis, vamos falar a verdade aqui. É dinheiro o problema. Que daí troca o uniforme inteiro, todo mundo vai ter que comprar a cor nova. E é isso. E torcedor é burro. Eu sei porque eu sou um. Pô, a camisa nova, você vai lá e compra. Ué, não é assim que funciona? Camisa nova do Grêmio, Denis. Você não fica louco pra ir atrás? Eu fico enlouquecido. Enquanto não aparece, não daí os caras lançam camisa retrô. Daí você quer comprar camisa retrô também, porque faz parte da história do time. Tem um amigo nosso santista que pagou um dinheirão numa camisa retrô do Pelé, não sei o quê. Eles gastam esse dinheiro com isso. Mas eles vendem pra gente. Porque envolve paixão. Exato. E aí, o Atlético Paranaense ser mudado na sua tradição, você mexe com a paixão das pessoas. É muito errado. Muito errado. Mas enfim, vamos aguardar a novidade. Espero que saia logo, porque agora eu tô curioso pra ver. O Petralha garantiu que é bonito, Marcos. Sabe que no estádio tem vários gritos? E, enfim, todos os gritos do estádio, todos não, mas a grande maioria, fala de rubro-negro. Quem vai no estádio sabe disso, eu tô mentindo? Daí vai trocar no estádio também, Petralha? A maioria deles fala. Mas o Petralha não gosta da torcida. Olha o hino, qual o refrão do hino do Atlético? Mas o Petralha não gosta da torcida. Por ele era todo mundo no pay-per-view. E o estádio eterno aplaudindo, sem gritar. Tipo o Wembley. Assim, transmitindo... Você enche o Wembley para uma partida de tênis entre 2 veteranos, assim, bem devagarinho, e as pessoas aplaudindo o prêmio. É assim que o Petralha. Coisa horrível, Diniz. Sabe Só escuta a bolinha, né? Isso, só a bolinha. O aberto de Roland Garros, na França. Mas enfim. Sobre o Coritiba escreveu ontem uma triste história da sua rica trajetória. Coritiba caiu de 5 diante do São Bento. O São Bento não existe como clube de futebol. O São Bento não existe. Mas o time não é tão ruim. Eu não tô falando de time, eu tô falando de clube. O São Bento não existe. Nada justifica que o Coritiba Futebol Clube tenha levado 5 do São Bento. Se isso não servir para uma revolução interna no Coxa, esse ano é um ano perdido. Mas para que se reconstrua minimamente o departamento de futebol e o elenco para jogar com dignidade a Série B no ano que vem, o Coritiba caminha para ser um Paraná. Com todo o respeito e paixão que eu tenho pelo Paranito. Mas precisa reconstruir. O Coritiba é um gigante do futebol brasileiro, não pode fazer isso com o Coxa. Essa diretoria do Coritiba tá de brincadeira. São uns palhaços esses diretores do Coritiba. Eles tinham que estar no circo e não no Couto Pereira. É uma vergonha. O Coritiba não pode levar 5 do São Bento. Em nenhuma hipótese. Em nenhuma hipótese. O Christian me mandou uma mensagem aqui, ouvinte nosso de todos os dias, diz que há um movimento nas redes sociais para que o torcedor do Coritiba não compareça ao estádio, que faça o estádio ficar vazio no próximo jogo, de que não vá uma viva alma ao jogo do Coxa. Eu acho que seria o protesto mais sensacional entre todos, muito mais do que lá vaiar, seria não ir ninguém, para mostrar ou vocês mudam ou a gente abandona. Não é possível o que aconteceu com o Coritiba na noite de ontem. Que vergonha. Para que não digam que eu tô batendo no Coxa, o Grêmio, em 2004, fez uma campanha horrorosa no Campeonato Brasileiro e caiu para a Série B. E no começo da Série B de 2005, foi jogar com um time chamado Anapolina. O Anapolina não existe.
E o Grêmio levou Da onde? 4 Anapolina? de Goiás. Goiás. Levou Ah, de 4-0 do Anapolina. 4-0. Eu estava diante da televisão assistindo ao maior vexame da história do meu time do coração. Do meu clube. Levando 4 do Anapolina. Sabe o que aconteceu, Mark? Às 6 horas da tarde no vestiário, toda a diretoria de futebol foi demitida. Demitiu todo mundo. Demitiu o treinador. O presidente do clube disse, agora muda, contratou jogador novo e fez dali pra frente uma reconstrução do que estava acontecendo. Não pode um clube do tamanho do Curitiba levar 5 do São Bento e deixar por isso mesmo. E eu nem tô falando aqui de futebol, gente. Não tô falando de atuação em campo, nem me interessa. Eu tô falando de grandeza do clube. O Curitiba e o Paraná e o Atlético Paranaense são marcas do nosso estado. São marcas do nosso estado, da nossa cidade. Não é possível que o Coritiba leve 5. É claro que vai ter flauta, que os atleticanos vão tirar sarro, porque isso faz parte da cultura do futebol. Mas se a gente pensar friamente, é algo absurdo. Não tem como levar 5 de ninguém. Do São Bento, pelo amor de Deus. Daniel, o Fábio aqui do Santa Cândida, vizinho do Lula, tá falando que é o seguinte: vocês nunca falam do Londrina. Como é que o Londrina, né? Eu prefiro falar do Operário, por exemplo. Ah, eu fico muito feliz com o Tenho Operário. mais simpatia pelo time do Operário, do Fantasma de Ponta Grossa, do que do Londrina. Eu vou a Ponta Grossa e vou comprar uma camisa do Operário pra mim. Eu Podia, queria né? entender o que... Vamos fazer um dia o programa quero, com a camisa do... Eu quero comprar sugerir- a camisa do Operário. Vou lá Quero comprar uma sugerir camisa que do nós Operário. façamos um jornal aqui semana que vem, todo mundo com camisa de time. Vamos? Vamos. Então tá bom. Olha aqui, eu tô lendo as mensagens da Abri a Live aqui. Tem uma ouvinte nossa chamada Márcia Araújo. Ela escreve em letras maiúsculas. Chega de futebol. Você vê como a Márcia é ingrata. Ouvinte ingrata, sua ruim. A gente nunca fala de futebol. A gente nunca fala de Aí futebol. hoje que a gente falou, e a gente não tá falando de futebol, a gente tá falando de cultura esportiva, o que é muito diferente. A gente não tá falando aqui, pô, tinha que ter Não, jogado, Márcia, com lateral, a gente tá aqui não só- tem nada disso. A gente tá falando aqui de cultura do nosso estado. Não é admissível. É esporte, né? Não é admissível que aconteça algo dessa natureza. Eu perdi a mensagem, eu recebi uma mensagem ontem, mas eu vou fazer a referência direitinho amanhã. Curitiba vai sediar o Campeonato Nacional de Peteca. Peteca. Aí a gente ri. Você sabia que esse esporte é levado a sério, né? Ninguém Na viu verdade, aqui. é o badminton, não é? Não chama-se badminton? Badminton, peteca, velho. Você jogava peteca quando você era criança, Terribas? Na escola eu tive umas 3 aulas só. O Terribas é metido a jogador de vôlei. Eu joguei vôlei. Sabe 6 que eu anos lembro? eu joguei vôlei. Metido a jogador de Eu vôlei. joguei vôlei Ele 6 mostrou anos. foto já e tal. É, querido. Viu, Daniel, sabe o que eu lembro? Eu lembro do pessoal da reitoria da Federal jogando peteca. Quem viveu a Federal sabe do que eu tô falando. Eu não consigo ter boa referência à peteca. Ah, aquele turma da reitoria ali, Situação, hein? mano? com os dreads na cabeça, a maresia. Que maldade, cara. Mas não, mas vai lá no pátio da reitoria pra você ver se não é isso. Ué, Aí Isso é a sabe, realidade. sabe aquele coco? Sabe aquele coco, Terribas, que tem no reggae? Que bate um coquinho assim? Plac, 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 aquele barulhinho do coco. E aí o coquinho. Plac, plac. Meu Deus. Genial, maravilhoso. Ai, Jesus. Vamos pro intervalo, Vamos pro voltamos na intervalo. sequência. Então tá bom. Fique mais notícias. Fique mais notícias aqui na Rede Jovem Pan. Eu tô com a live aberta. Eles fazem um jornal paralelo mesmo, né? É, É rola muito outro legal. jornal ali. Tem uma mensagem aqui, Mark, do Luiz Augusto Oliveira. Ele escreve assim: bom dia, Daniel. Poderia comentar sobre o caso do jogador Daniel em São Paulo? O caso daquele jogador que foi brutalmente assassinado, teve os órgãos genitais, o órgão genital cortado, arrancaram os dentes. foi torturado, né? Foi torturado. Eu não vou comentar esse caso. Noticiário policial, não tô afim. Mas vou dizer um resumo disso. A atuação da defesa dos acusados tem sido ridícula. O advogado pode e deve fazer de tudo na defesa do seu representado. Para isso, eleva-se a função do advogado. Mas a atuação do advogado, que é folclórico, todo mundo conhece na cidade,
que tá se fazendo o acusado ler um texto numa dália. Quem é de televisão sabe, aquilo ali é lido. Tá forjando, fazendo a garota de 18 anos recém-completados se prestar esse papel na defesa dos seus representados. Você cria um circo, um teatro. É algo absolutamente deplorável. Toda vez que essa notícia passa por mim, eu vou e passo por ela, com a mesma velocidade do meu desinteresse. Eu sei que é um crime grave, que precisa ser investigado, mas eu vou deixar a atuação para a polícia e para o Ministério Público, depois para o Tribunal do Júri de São José dos Pinhais, que é quem vai resolver essa questão. Não vou entrar no mérito de quem matou, quem não matou, o que eu acho, como é que eu acho. Eu não vou interferir nisso, até porque eu acho que o júri é soberano nas suas decisões. O comentário que eu gostaria de fazer é do papel ridículo, do escracho, do circo, da palhaçada que a defesa dos acusados tem promovido até agora. Ver o surreal é algo lamentável e lastimável. Em respeito ao profissional, eu nem vou dizer o nome dele. Em respeito a ele, a sua atuação profissional. Mas que papelão. Quando o advogado rompe a verdade para fazer o circo, aí, amigo, isso ataca toda a classe dos advogados, porque você diminui a importância do defensor, uma das mais lindas, se não a mais linda entre todas as carreiras jurídicas. A do defensor. Aquele que empresta a defesa quando o Estado acusador vem contra você. Então, era isso que eu tinha para dizer sobre o caso do Daniel. Daniel, falando na live, os ouvintes aqui estão falando no Jornal Paralelo, como diz você, sobre o Haddad. Um deles é o César Virgílio Friso. O Haddad vem hoje a Curitiba, Daniel. Vem ver o Lula. É a primeira visita depois das eleições. Boa visita pro Haddad. Imagina o papo. Que papo deprê, né? E não tem nem minha pra tomar no papo. Sabe qual que é o papo, Daniel? Eles estão brigando, Haddad e Gleisi Hoffmann. Estão se engalfinhando. A Haddad quer assumir a presidência do PT e a Gleisi não quer largar o osso. Então ele vem pedir a bênção de Lula pra resolver a parada. Você viu? O Lula manda que treta, mesmo. Né? Que não, treta. e ele manda a cadeia mesmo. Ele vai dizer, é você. É nesse nível, troço. Que treta. O PT é a Gleisi e o Haddad. Virou isso. E o preso. Que situação absolutamente lamentável. O Daniel, esse jogador aí que foi assassinado, ele era atleta do São Bento. Exato. Desse time que ganhou de 5 do Coxa. E ele jogou no Curitiba também. Jogou no Curitiba. Eu não sei se era bom ou ruim, não me lembro desse jogador. Jogava alguma coisa? No São Paulo ele jogou alguma coisa, mas aí teve muita lesão, acabou aí nunca mais se recuperando direito. Mas ele era atacante? Ele era meia. Ele foi chamado até de Daniel Messi uma época e tal. Ele teve uma fase boa no São Paulo, mas depois lesionou, nunca mais voltou a ser o que era. Pois é. Terminou tragicamente a história desse rapaz, né? O homicídio é um negócio lamentável. Com tortura, com tudo. E... Enfim, eu ia fazer uma maldade aqui, não vou fazer. Deixa pra lá. Daniel, só fazer 7h57. Só fazer uma correção aqui, que o Ezequiel Vaz Correia me puxa a orelha com razão. A entrevista não foi pra Gazeta do Povo, do Petralha. Foi pra Rádio Transamérica, no programa ontem à tarde, e a Gazeta só repercutiu a entrevista. Então, fazendo justiça aqui aos colegas da Rádio Transamérica que conseguiram um furo de reportagem com o Petralha, dizendo que vai mudar as cores do clube. Legal, sabe que o nosso jornal lá bomba na audiência entre os colegas, os amigos da Rádio Transamérica. Sabe que nesse horário da manhã todo mundo ouve a Jovem Pan, não ouve a Transamérica. É verdade mesmo. E à tarde a gente ouve a Transamérica. Eu escuto todo mundo lá. Lógico. Eu gosto muito do Fernando Gomes. Você sabe que uma vez, contar isso, as pessoas acham que a gente se odeia, mas não. A gente tem muitos amigos, né? E aí, uma vez a gente tava numa exposição que tinha lá no pavilhão do Barigui, e aí a Transamérica precisava colocar a Transamérica Esportes no ar, e aí não tava entrando. Aí o nosso técnico foi lá, ajudou e entrou. Pai. Ué, é da vida, gente. É da vida, é assim que funciona. É da vida. Essa. Somos amigos. E o programa Transamérica Esportes tem na sua formatação lá. E o Douglas é muito meu amigo. Esse guri é um gênio. O Douglas é um gênio. Ele tem um defeito de nascença, ele é colorado. Mas ele é um gênio. Não podia contar no ar, Daniel. Claro que podia.
O Douglas é uma figura, o ET. Estamos estragando O programa. Estamos estragando o programa. Melhor Daqui a não pouco falar, ele vai não. falar do Jornal. Fernando Os Atleticano. caras vão Desde ficar quando- pistola. Desde quando esse jornal tem mimimi? Não tem mimimi, não. O Ó, o Fato dela Douglas, mandou mensagem aí já, Dani. Já mandou? Não podia contar. o Douglas que É faz um um personagem ET. Aquele ET lá da Transamérica, ele é muito bem feito. Muito assim, meu amigo, legal. adoro Douglas. Sensacional. Então, tá bombando agora o Rick Mais Notícias Tá lá na bombando. Jovem Pan. Tá todo mundo ouvindo, inclusive o diretor. É isso aí. Porque todo mundo nos ouve todo santo dia. Mas se tem uma certeza, é que se ouve o Rick Mais Notícias aqui na Jovem Pan. Vamos nessa, gente? Vamos nessa, né? Vamos nessa. Então tá bom, hoje ninguém falou que é pra seguir a gente no Instagram. Não, por a quê? gente não falou. Meu, sabe o que acontece? Eu vou começar toda semana a fazer o Vovó Responde. Minha avó vai começar a responder as perguntas no Instagram, entendeu? Minha avó Meu é pai genial. do céu. Ontem a gente já colocou lá, o pessoal quiser mandar pergunta pra minha avó responder, é só... É genial, mano. Acha a gente aí no Instagram, siga a gente lá, é DenianCC, Mark Souza e O Terribas. Segue aí, a gente volta amanhã com o nosso jornal. Valeu, rapaziada.